Casa do Caminho. Hoje nós vamos falar do capítulo 6, o Cristo Consolador, que tem como subitem o jugo leve, o Consolador prometido, instruções dos Espíritos, advento do Espírito de verdade. Então nós vamos falar sobre o jugo leve e o Consolador prometido, que é o primeiro subitem. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois suave é o meu jugo, e leve é o meu fardo. Mateus 11, 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram na consolação, na fé no futuro, na confiança e na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem amenizar o seu amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós, que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus estabelece uma condição para a sua assistência e felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. O Consolador prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. João 14, 15, 17 e 26. Jesus promete com outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que Cristo havia dito. Se, portanto, o Espírito de verdade devia vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem no tempo previsto cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse por parábolas. Disse o Cristo: ouça os que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias, levando o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como pode a criatura sentir-se feliz, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa do sofrimento nas existências anteriores na destinação da Terra, em que o homem espia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos como crises salutares, que levam à cura, e como meio de depuração, que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse sofrimento lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar,
como operário, aceita o trabalho que assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro. É a dúvida pungente não mais se aposta da sua alma, fazendo-o ver as coisas do alto. A importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que o Espiritismo descortina. É a perspectiva da felicidade que o espera, lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador, prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Então essa é a mensagem do Evangelho do capítulo 6. O jugo leve e o Consolador prometido. Então nós fizemos aqui a análise da palestra. Primeiro vamos explicar o que é o jugo. O jugo é uma peça de madeira usada para atrelar bois à carroça ou arado, chamado também de canga. Segundo o que eu vi lá, e algumas explicações, eles colocam, os bois vão na frente e colocam esse jugo ou essa canga, e os bois têm que ter a mesma proporção de peso, porque se um for mais gordinho e o outro menos, vai ficar em desequilíbrio. Então tem que estar sempre, eles têm que ter assim um peso similar, para poder levar. O fardo, objeto ou conjunto de objetos mais ou menos volumosos e pesados, que se destina a transporte, carga. O que Jesus quis dizer suave ao meu jugo e leve ao meu fardo? Como que a gente vai interpretar isso? Significa que o Evangelho de Jesus é o roteiro das nossas vidas. O Espiritismo é luz que permite seguir esse roteiro com segurança e decodifica o Evangelho para compreendê-lo, senti-lo, refleti-lo e vivenciá-lo. É a proposta da transformação que todos estamos destinados. Então, inclusive aqui nesse capítulo, o Cristo Consolador, quando eu fiz um curso lá no Discípulo de Jesus, eu até coloquei aqui o que a pessoa estava ministrando, o curso falou. Ele colocou bem assim, aqui no capítulo 6, aqui é a estrutura do culto do Evangelho no lar. Então esse capítulo 6, ele é voltado mais especificamente para o culto do Evangelho no lar. Eu anotei isso aqui faz muitos anos que eu fiz esse curso. Então, é ele que nos dá o roteiro da nossa vida. É ele que nos dá a diretriz, E nós sabemos que nós já chegamos aqui numa casa espírita, nós já fazemos o culto do Evangelho no lar, Porque nós somos os necessitados. Então, a gente tem que procurar, como espíritos encarnados que somos, mas que trazemos as nossas imperfeições ainda. Então, é necessário o culto do Evangelho no lar, para que a gente comece a equilibrar todas as intempéries que vêm no decorrer da nossa trajetória enquanto espírito encarnado que somos. Porque se estamos aqui num planeta de prova e expiação, ninguém vai passar daqui para o outro lado sem as provas e as reparações necessárias. Todos nós. Seguindo Jesus, o nosso jugo não será pesado e nem penoso, mas agradável, porque Ele dá o consolo para nós, na oração, Ele sempre envia, o Pai sempre envia esses espíritos amigos para nos orientar, Cumprir humildemente a vontade do Cristo é permitir que oriente e dirija a nossa vida, que todos os sofrimentos encontrem a sua consolação na fé, no futuro, na confiança e justiça de Deus, Então é Ele que nos dá, o Evangelho, é Ele que nos dá o amparo e a consolação necessária para as nossas para a nossa caminhada, para a nossa jornada, onde nós estamos inseridos, não
não só como família, mas também no campo profissional, onde nós estamos inseridos na sociedade, né? Estabelece uma condição para assistência à felicidade que promete aos aflitos, que está na lei por ele ensinada. Esse jugo é leve e a lei é suave, impõe como dever o amor e a caridade, que é uma coisa que nós temos que trabalhar ainda em nós, muito isso, né? Amor e caridade, porque quando alguém nos ofende, nós queremos já dar o revide, nós ainda somos espíritos imperfeitos, porque a gente acha assim, nossa, mas fulano me ofendeu, a minha amiga me ofendeu, eu acho que eu não mereço isso, né? A gente já pensa assim. Então, mas nada é por acaso. Então a gente tem que praticar o nosso equilíbrio, né, em relação. Eu lembro de uma vez quando eu trabalhava na universidade, o meu chefe foi almoçar, coisa e tal, e aí quando ele voltou, eu tinha feito um serviço, não sei o que, ele não gostou e ele soltou, soltou o verbo em cima de mim, né? E aí eu saí da sala, coisa e tal. Aí eu sentei lá na minha sala, pensei que mas eu não vou ficar quieta não, porque eu não fiz como ele mandou. Aí eu peguei, levantei da cadeira e fui até na porta. Quando eu cheguei lá, ele estava assim, de cabeça baixa, assim, sabe? Aí eu olhei para aquele homem, eu olhei e falei assim, meu Deus, ele foi almoçar, sabe lá o que aconteceu lá na casa dele, né? Eu falei, não vou falar nada, eu voltei assim de ré, saí e voltei para minha sala. Quer dizer, no ímpeto, se eu fosse agir na hora, se eu não saísse da sala, eu ia falar uns negócios para ele. Mas não sei, de certo o meu anjo da guarda, alguém me deu uma cutucada e falou, agora não é o momento, né? E quando eu retornei para falar, né, eu tive aquela intuição que eu vi ele de cabeça assim baixa, assim, percebi que ele não estava bem, né? Então a gente ainda tem que ter esse equilíbrio, essa amorosidade, essa empatia com o outro. E que às vezes a gente, no momento do ímpeto, a gente já quer falar, o outro fala, você quer falar o restante do abecedário todo, né? Então Jesus coloca aqui esse jugo, o jugo para nós, para ser suave, né, ele impõe essas duas leis, o amor e a caridade. Com a observância da lei, conscientizamos que a lei divina é imutável e cabe a nós cumprirmos a vontade de Deus. Apenas em Jesus e em sua doutrina misericordiosa, a humanidade encontrará alívio para suas dores. O Mestre nos oferece colo amigo e fraterno. Todos passam por dificuldade, mas precisamos praticar a nossa fé. Não adianta a frequência de um templo religioso, é necessário que façamos a reforma íntima. Não adianta eu estar falando aqui, fazendo aqui hoje essa palestra do jugo leve, depois o Consolador Prometido, a hora que eu sair dali, o mundo é que se dane, eu sou mais uma da sociedade, né? Então não é bem assim, então é a prática mesmo, é a reforma íntima, é fazer a análise quando o outro nos ofende ou nos magoa, antes da gente revidar, né? Se colocar no lugar do outro. Jesus nos deu o caminho, seu evangelho, que é o jugo leve, com a prática do amor e da caridade. O fardo é suave. Nos momentos de dificuldade, saibamos buscar auxílio com a oração, né? A oração é fundamental, né? Nos momentos de desequilíbrio, nos momentos das dores, nos momentos do sofrimento, a oração. Seja quais forem as dificuldades que nós estivermos passando no momento, ou nós, ou aqueles que estão próximos de nós, ou um amigo, um familiar que estiver passando, vamos orar. Porque às vezes a gente não pode fazer muita coisa, né? Mas a gente pode fazer uma oração para aquele que está lá no presídio, que se desviou aí na caminhada, né? Aqueles jovens infratores que estão, acho que é o Ney que fala? Acho que é o Ney, né? Na UNEI, né? A gente não, às vezes não tem condições de ir lá, mas a gente pode fazer uma oração do lado de cá. Aqueles que estão na UTI, CTI, lutando, né, a favor da vida, né, lutando para a vida. Alguns recuperam, retornam, outros partem para o plano espiritual e muitos partem muito despreparados, né? Então a oração ela é fundamental, né, nesse instante.
O Mestre veio para aqueles ainda dominados pelo egoísmo e pela ilusão. Sofrer faz parte do processo da evolução moral, em busca da harmonia e da paz. Chico Xavier dizia que a evolução se dá através da desidratação, o suor do trabalho ou as lágrimas do sofrimento. Isso é Chico que está falando, tá? Segundo ele, o melhor não é chorar, então pratiquemos o amor. Dirigindo-se ao que esteja em sofrimento, está Jesus se dirigindo a toda a humanidade, pois todos passam por momentos de sofrimento e de vicissitudes. Agora, por exemplo, que nós estamos aí com vários países em guerra, vários conflitos de guerra, conflitos religiosos, econômicos, políticos, enfim, seja qual for a causa da guerra. Quantos desencarnaram nesse sofrimento, nesse desespero, né? Crianças, jovens, adultos, idosos, né? E muitos totalmente despreparados por retorno à pátria espiritual, né? Então, o Evangelho de Jesus na oração sempre será o caminho. Nós não estamos lá, né, nesses países em guerra, mas nós temos os nossos conflitos como nação, né, como povo brasileiro também, né? Temos nossas dificuldades, mas sempre que possível tem um lado positivo do povo brasileiro, que é a solidariedade, a fraternidade. Ele se condói com a dor do outro. Quando tem uma campanha, as pessoas se juntam, né, como teve agora no Rio Grande do Sul, e tantas outras tragédias que nós já passamos, né? Esses voluntários aí do Pantanal, né, que tem vários aí como voluntários, né, nessas queimadas. Então, assim, nós somos pessoas generosas. Não somos umas pessoas de fé, não importa qual templo que a pessoa segue, mas nós somos, né? Então, nós poderemos ser uma nação à pátria do Evangelho, né? De exemplo de fraternidade, porque aqui tem todas as religiões, todas. Agora, com esse, eu não sei o que está acontecendo. Diz o Wagner Paixão, que eu gosto das palestras dele, no sábado, ele fala que o umbral agora tá aqui, tá? Porque todo mundo que estava no umbral veio agora. Então, por isso, essas dores, esse sofrimento, esse antagonismo, sabe? As pessoas não aceitando a ideia do outro, né? Então, assim, faz parte. Então, faz parte por quê? Porque nós vamos passar de um planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração. Mas essas dores e esse sofrimento, ele fala, gente, o umbral está vazio, está todo mundo aqui. Quem estava lá por muitos séculos, já veio. Tem gente lá que não estava nem no umbral, estava nas trevas e vieram agora, é a última oportunidade. Né? O Wagner Paixão, ele tem um programa, Espiritismo Responde, no sábado, no YouTube. Então, sempre a gente tem que estar sempre em oração mesmo, seguindo o Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos. Não que nós somos perfeitos, mas pelo menos tentar colocar em prática, né? Dirigindo-se, pois, aos que andam em sofrimento, está apenas escolhendo a melhor ocasião de ser entendido e atendido, ou seja, o Evangelho. O alívio que Jesus pode dar é o que vem da compreensão, da aceitação, do esforço da prática das leis de Deus. É claro que essa compreensão superior não é conquistada de uma hora para outra, mas começa quando já despertou em nós a consciência de uma realidade maior do que essa matéria que toca os nossos sentidos. Então ele está colocando aqui no final, né, que o alívio que Jesus nos dá é essa compreensão, é a aceitação, de a gente sempre ver o outro com amor, né? Que é uma alma sofrida tanto quanto nós e que necessita da nossa compreensão, da gente, e que ele ainda coloca que não é de uma hora para outra que nós estamos aqui. Segundo o Otacílio Rangel, ele fala que nós estamos aqui há 4.000 anos. Eu fiquei muito assombrada com isso. Nossa, faz 4.000 anos que eu estou aqui e ainda não aprendi nada.
Ainda estou engatinhando. O Consolador prometido. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. E Kardec faz a fusão do resgate das lições de Jesus na reflexão do livro da Gênesis, capítulo 1, caráter da revelação do Espírita, no item 27. Ele coloca assim: por que chama ele o Consolador, ao novo Messias, o enviado? Isso significa forças renovadas, alivia os fardos das lutas e das dores, aspectos primordiais e a consolação prévia que os homens teriam necessidade das consolações na doutrina que seria fundada. Então, nesse capítulo da Gênesis, Kardec faz essa fusão, né, do Consolador prometido. O Consolador teria um papel de restabelecer o sentido das lições do Mestre e pela revelação de novas variáveis e novas leis morais e espirituais, para avançar no mecanismo dos processos de evolução em que estamos inseridos. Era preciso que a humanidade voltasse com uma visão para o Evangelho, para o Cristo, para Deus e para o universo. Então, nós temos que nos voltar para esses 4 elementos: Cristo, Deus, o universo e o Evangelho, né? Que pudesse harmonizar-se com a razão. Porque o Evangelho, ele nos dá a razão, ele nos dá a certeza, né? Como eu coloquei aqui, de onde nós viemos, por que nós estamos aqui, para onde nós iremos, né? Então ele é realmente a luz, né? Com essa proposta, o Espiritismo vem trazer uma aliança entre a ciência e a religião, que ambas estão a serviço do progresso humano. Uma estudando as leis que regem o mundo material e a outra o mundo moral. O Espiritismo torna possível conciliar razão com sentimento, trazendo resposta, esperança, fé, caridade ao coração. O Espiritismo de verdade, o Espírito de verdade também teve uma pleiade de espíritos que o amparou na condução da humanidade terrestre e na edificação do Consolador prometido, que preenche o coração humano marcado pelas angústias, aflições, mas o Consolador abre um véu sobre a eternidade e a imortalidade da alma, projeto de imensa luz sobre o passado, o presente, o futuro do Espírito. A relação entre o Espiritismo e o Consolador prometido está no fato da doutrina espírita preencher todas as condições inerentes anunciadas por Jesus. Como assinala Kardec, o Espiritismo vem abrir os olhos, os ouvidos de toda a gente, pois fala sem figuras, sem alegorias e levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios, trazendo a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem. Todos nós que somos companheiros de jornada no planeta Terra, temos a nossa missão, né? Seja familiar ou onde nós estivermos inseridos, como eu já coloquei aqui, nós fazemos parte, né, da família universal, mas nós também temos a nossa família ali, onde nós estamos inseridos, que são a família consanguínea. A família consanguínea, ali estão os nossos afetos e desafetos. É ali que está o nosso compromisso. É ali que está o calcanhar de Aquiles. Porque nós, muitas vezes, temos no nosso grupo familiar, aquele cadinho que nós estamos inseridos, aquele irmão, aquela mãe. Hoje a gente vê muito, eu não via isso na minha época, porque a minha educação, acho que a nossa educação, conforme a nossa idade aqui, acho que é a mesma. Mas hoje em dia a gente vê, eu não dou com minha mãe, vou sair de casa. Eu não combino com meu pai, eu vou sair de casa. Na minha geração não tinha esse negócio de sair de casa não, eu saía casado, não tinha esse negócio de eu não dou com meu pai nem com minha mãe, eu faço minha mala e vou embora. Não. Então hoje, ali nesse cadinho
familiar é que está o nosso compromisso com a família consanguínea, que estão as nossas dificuldades, porque outrora, numa encarnação anterior, nós fizemos alguma coisa para aquele irmão, para essa mãe, para esse pai, e hoje apenas temos que fazer os ajustes, temos que fazer as reparações. E esse Consolador, que é a doutrina espírita, é ela que vai nos consolar, é ela que vai nos orientar. Por que que eu estou inserido nessa família se ninguém me reconhece, né? Como ninguém me dá valor, né? Mas é ali que nós estamos, nós que já temos um certo conhecimento da doutrina espírita, nos colocar para ajudar aquele irmão, né? Se de um lado o Espírito da Verdade se apresentava aos homens à frente de elevadas entidades espirituais que voltam à Terra para completar a obra do Cristo, Kardec se punha aos apostos à frente de criaturas espiritualizadas, disposta a colaborar na imensa tarefa. Cumpria-se assim uma promessa do Cristo por meio de todo o imenso processo de amadurecimento espiritual do homem. Kardec foi, portanto, o instrumento de que serviu o alto para completar a mensagem do Cristo, como ele mesmo havia prometido, por intermédio de uma doutrina altamente consoladora, intimamente ligada ao ensino moral contida no Evangelho de Jesus, que permanecerá para sempre conosco. São Luís, na Revista Espírita de fevereiro de 1868, ele diz a seguinte frase: o Espiritismo entra atualmente em nova fase. Ao atributo de consolador, alia-se ao instrutor e diretor do espírito em ciência, filosofia e moralidade. O Espiritismo, buscando advogar as causas do progresso humano, traz o Consolador para reerguer nas tarefas das imperfeições, que são as nossas faltas, nossas falhas, né? Vem nos fortalecer, amparar, esclarecer, consolar, convidando a avançar, porque o objetivo é progredir sempre. Esse é o nosso objetivo, progredir sempre. E a nossa a bibliografia é a do Evangelho segundo o Espiritismo, a instituição beneficente a Divina Luz, e a Gênese de Allan Kardec e a palestra do Arthur Valadares, que eu assisti, que ele fala também sobre o Consolador. Então fica aqui a mensagem do jugo leve e o Consolador prometido por reflexão para a nossa casa e para os nossos familiares.